Então, vamos aqui dar início ao nosso estudo bíblico. Aqui em João, no capítulo 2, nós vamos ver Jesus operar o seu primeiro milagre, né? Nós vimos no capítulo 1, né? Falando acerca de João Batista, que ele veio para preparar essa vinda de Jesus, né? Ele veio para ir batizando com água, para ir abrindo o caminho. Então, depois de ser batizado, né? A gente vai ver Jesus aqui nesse capítulo 2, operando aqui o seu primeiro milagre, onde ele vai transformar água em vinho. E daqui a gente vai tirar muitas lições preciosas para nossa e para a sua e a de todos que estão assistindo ou vão assistir esse. Mas antes eu vou te fazer um convite para que você fique até o final desse vídeo, né? Assista até o final para que você possa conferir tudo aquilo que vem trazendo, né? Esse capítulo 2 vem recheado de muitas coisas. Então, assista até o final, deixe o seu like aqui para ajudar no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as notificações. Toda vez que o canal Conexão Evangelística estiver ao vivo, você vai receber aí a notificação. E não esqueça também de compartilhar, para que essa palavra chegue a mais lares, a mais casas, para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho, à palavra do Senhor. Sem mais, vamos iniciar aqui João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Então aqui, parando, né, nos versículos 2 e 3, nós vimos que Jesus ele foi convidado, né, aqui para um casamento. Logo depois, né, de ser batizado, ele foi convidado e esse casamento era lá em Caná da Galileia, né? Então, ali estava sua mãe, seus discípulos, né, que tinham sido recrutados recentemente, logo após o batismo de Jesus, né? Quando Jesus está passando e João Batista fala: olha, esse é o Cordeiro de quem eu havia falado, né? E aqueles homens, então, eles seguem Jesus e Jesus convida eles, né? Passa a tarde ali com eles, convida para levar até onde ele estava hospedado. Então, recentemente ali, Jesus tinha recrutado alguns de seus discípulos. Nessa época, né? Nessa época aqui, nesse contexto histórico ao qual nós estamos falando, os casamentos, eles não eram como o de hoje, que vai lá na igreja, casa, vai lá para o salão, tem a festa e acabou a festa, vai todo mundo embora. Não, aqui era diferente, né? Era uma época diferente. Então aqui, as festas de casamento, elas costumavam durar cerca de 7 dias. E nessas festas, o vinho era algo importante. E aí, o que foi que aconteceu aqui, né? A gente vê logo no versículo. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem. Então, aqui, essa questão, né? O vinho acabou. E acabar o vinho no meio de uma festa, vejam, eram 7 dias. Aqui não está dizendo em qual foi o dia que acabou o vinho, se foi no primeiro, se foi logo no segundo, ou se já estava lá para o quinto dia, né, mais para perto do final da festa, mas vem dizendo que o vinho acabou e no meio da festa. Então, naquela época era uma desonra, seria uma desonra para o noivo, seria uma desonra para aquela família, né, aqueles noivos que estavam ali se casando e dando aquela festa, seria mal visto diante dos convidados, já começaria ali um casamento com desonra. Então, Maria, percebendo, né, a situação, ela informa Jesus do problema na intenção de que Jesus faça algo. Então, ela chega: olha, Jesus, acabou o vinho. E aí vamos ver aqui no versículo 4 como é que Jesus responde. Jesus aqui no versículo 4, ele disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então aqui, Jesus, ele não está sendo grosseiro com Maria, está sendo rude, né? Aqui, Jesus, ele vem... Quando ele tem essa fala: ainda não é chegada a minha hora, o que é que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, né,
aqui ele começa quebrando uma questão assim de nepotismo. O que é o nepotismo? É o favoritismo para parentes. Ah, não, essa aqui é minha tia, vai passar na frente aqui da fila. Ah, e aquele ali é meu primo, não vai. Ah, não, é minha mãe aqui que tá me pedindo, então eu vou fazer porque minha mãe tá pedindo e ela tem a preferência aqui. Então, Jesus, quando ele fala que não é chegada a minha hora, o que é que ele está dizendo, né? Ele está dizendo assim, olha, a única vontade que eu obedeço é a do Pai. Ele ainda não me diz para fazer nenhum sinal. Não é minha hora ainda. Ou seja, quando meu pai falar que é a hora, eu faço. Quando meu pai disser que é para mim fazer, quando for para mim fazer, eu vou fazer. Mas ainda não é minha hora. Ele não me disse nada. Eu obedeço ao meu Pai. Quem é esse Pai que Jesus está se referindo? É a Deus. É a Deus. É o Pai do céu. É a esse Pai a qual ele está se referindo. Ele não está falando de Jesus ou de José. Desculpa. Então, quando ele fala ainda não é chegada a minha hora, ele está dizendo, olha, meu pai não me mandou fazer nada, né? E aí vamos ver o que Maria faz, né? Diante dessa resposta. Aqui seria como se Jesus tivesse dito, olha, por enquanto eu não vou fazer nada porque meu pai ainda não mandou eu fazer, né? Então, basicamente teria sido essa resposta de Jesus a Maria. Versículo 5. E sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui é engraçado porque ela escuta ali a resposta de Jesus, mas ela vira ali para os serventes. Era como se fosse hoje, né? Tem o buffet, hoje não se contrata, né? O buffet, aquela pessoa que é responsável ali pela cozinha, tem os responsáveis em servir. Naquela época também tinha mais ou menos isso, né? Não tinha o nome de buffet, mas tinha de mestre de cerimônia, né? Tinha ali os serventes que ficavam na cozinha. Então a gente vê que Maria, ela vira para os serventes e diz: olha, o que ele disser, você faça, faça. Maria mostra aqui, com essa fala dela, que ela confia na bondade de Jesus. Ela o conhece muito bem. Ela sabe que mesmo ele tendo respondido aquilo, mesmo ele basicamente tendo falado que não faria, ela sabe que ele faria algo, não deixaria aquele povo ser desonrado, né? Especula-se até pelo acesso de Maria ali à cozinha, né? Pelo fato de Maria estar ali por dentro, né? Da situação, provavelmente poderia ser um parente até próximo, familiar, né? Para Maria poder ter esse acesso, porque os convidados não estavam sabendo. Então, provavelmente era alguém muito próximo, né, ao qual Maria ali queria muito bem. Então, ela não quis que aqueles noivos, que aquelas pessoas fossem desonradas. Então, ela olha, né, para os serventes e fala isso. Por quê? Porque ela sabe que Jesus faria algo, ela confia ali nele, mesmo ele tendo respondido, né, daquela maneira, ela sabe. Então, por isso que ela já vira e diz logo para os serventes, olha, obedeça, o que ele disser, você faça aí. Porque ela já sabia, ela tinha certeza de que ele ia fazer algo. Versículo 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes, ou seja, cerca de 100 litros. Os jarrão grandão que cabia cerca, mais ou menos, especula-se, né, que seria mais ou menos 100 litros. Versículo 7, disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Então a gente vê aqui, né, que tem o mestre-sala, tem aquela pessoa que é responsável, que é a pessoa responsável pelo que está sendo servido. Então vamos lá. Essas 6 talhas, né, essas talhas que está sendo mencionada aqui, era como se fossem uns potes que caberia mais ou menos em torno de 100 litros. Ou seja, para encher as 6 talhas, iria uma média de 600 litros de água. E essa água, ela era para purificação cerimonial. Como está dizendo aqui, olha, para as purificações dos judeus. Então, já era algo que era de costume, era algo que era rotineiro, né? Igual hoje, você contratar um buffet é rotineiro, o noivo ali não vai ter preocupação de nada, ele sabe que tem a pessoa ali para servir, sabe que tem o garçom, sabe que tem a pessoa responsável pela bebida. Então, o noivo ali, ele estava tranquilo, ele não estava nem sabendo o ocorrido. E aí, então, Jesus pega e fala, né?
encha aí. E eles levaram. Aqui a gente vê no final do versículo 8. E levaram, eles foram obedientes, mesmo sem entender. Imagina aqueles caras, Jesus falando assim: olha, eu quero que vocês enchem aí esses 6 potes, vai 600 litros de água, pega balde, mangueiro, o que vocês tiver, bora lá. Pensa no trabalho para encher isso, para no final Jesus mandar eles pegar ali um pouco, tira aí um pouquinho dessa água que eu coloquei e leva lá pro mestre-sala. Imagina a cabeça dos caras pensando: peraí, enchemos 600 litros aqui de água, sendo que o problema é o vinho, não tem nada a ver com a água, ele tá mandando eu levar água, né? Então, a gente se coloca aqui na situação e tenta pensar mais ou menos no lugar daquelas pessoas que estavam ali servindo. Mas perceba, mesmo sem entender, eles foram obedientes, eles encheram, mesmo com todo o trabalho. Não relata aqui na Bíblia que eles questionaram, que eles reclamaram, que eles resmungaram. Eles foram obedientes. Jesus só disse uma vez e eles fizeram. Não importa o quão trabalhoso seria, mas eles fizeram. Mesmo sem entender, mesmo sem saber para que era aquilo, eles fizeram. E levaram apenas água para o mestre-sala. Então, para eles aquilo não tinha sentido, né? Mas para a gente poder viver uma vida de milagre com Jesus, para que a gente possa viver uma vida com Jesus, é desse jeito. Nós precisamos obedecer mesmo sem entender. Quando ele fala, é para a gente obedecer, ainda que a gente não entenda. Imagina a situação desses homens. Cara, o problema é que ele está mandando eu levar água para o mestre-sala. Eles não estavam entendendo, mas ainda assim fizeram. Então, para o milagre acontecer aqui, precisou do quê? Da obediência, precisou não ter reclamação. Eu imagino quanto deu trabalho para encher. Né? A gente pensa aí em encher 600 litros, é quase uma piscininha de 1.000 litros, daquelas que a gente enche de água. Então, é trabalho, né? E eu acredito que naquela época não tinha a comodidade de você ter uma torneira assim tão pertinho, né? Com a água encanada, que você coloca a mangueira. Eu acredito que não era tão fácil assim. Então, eles obedeceram. Para haver o milagre, precisou ter o sacrifício, precisou ter a obediência. Isso. Vamos ver aqui o versículo 9. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o vinho bom. Então aqui até aqui, o noivo nem sabia de nada. Quando o mestre-sala coloca a água na boca e sente o gosto de vinho, ele não sabia de onde tinha vindo aquela água. Só quem era que sabia? Os serventes, que deve ter ficado olhando para a cara do mestre-sala e não entendeu nada. Como assim? Eu botei água, ele está dizendo que esse é o melhor vinho. Imagina, você leva água para uma pessoa e a pessoa: nossa, que vinho maravilhoso. Então, esse foi o primeiro milagre. E aqui, quando o mestre-sala chama o noivo nem sequer sabe, Então, o que a gente vê aqui? O melhor vinho veio de Jesus. Isso nos mostra o quanto Jesus tem prazer em cuidar, em trazer alegria para nossa família. Se o vinho acabasse, a festa também acabaria. E além de tudo, ainda seria uma vergonha para o... Então, o presente de Jesus ali naquele casamento foi dar o melhor. Isso deixou todos os convidados, inclusive o mestre-sala, ficou surpreso, feliz e satisfeito. Então, gente, a presença de Jesus, ela garante essa alegria, essa satisfação, esse cuidado, mesmo quando aparentemente tem um problema que parece que vai colocar o fim em algo aqui. O problema colocaria fim numa festa, talvez antes do tempo, mas a presença de Jesus garantiu com que aquela festa continuasse, com que aquelas pessoas continuassem se alegrando, honrando ali o noivo, honrando ali a noiva, né? Então a gente vê aqui a satisfação, cuidado e amor, o amor de Deus sobre a família, aqui através da vida de Jesus. Por que Jesus fez o milagre? Foi que ele respondeu para Maria que não era chegada a hora, mas por que ele fez? Se ele fez, provavelmente o pai deve ter o autorizado, deve ter liberado para que ele fizesse. Aqui também, o que é que aparece, né? O que é que nos mostra também essa questão, né? Como bem disse aqui o mestre Sala,
né? Que era um homem que provavelmente já estava acostumado a ir a diversos casamentos. No mínimo, ele já tinha um conhecimento, ele já tinha uma bagagem de como funcionavam os outros casamentos. E aqui ele percebe que algo era diferente, né? Ele percebe aqui algo invertido. Fala, pera, nos outros serve primeiro, né, o bom e aí depois vai servindo o vinho ruim. Era como assim, ó, começa com o bom, porque tá todo mundo sóbrio, e à medida que vão se alegrando, vai botando aquele vinhozinho mais ralé, aquele vinhozinho assim mais ruimzinho, mais baratinho, pronto. E ele viu que aqui não, aqui foi diferente. O que é que a gente pode aprender com isso, né? A gente vê aqui um casamento invertido, né? Como assim um casamento invertido? Vamos lá. Todo casamento, antes de começar, tem a fase do namoro, tem a fase do noivado, né? É aquela coisa, é meu bem pra cá, meu bem pra lá, né? Aí depois começa bem, vem a lua de mel, mas aí vai passando o tempo, vai ficando xoxo, vai ficando inferior, vai piorando, às vezes a comunicação já não é lá essas coisas. Ou seja, começa com um bom e não é uma regra geral, mas muitas vezes vai ali fraquejando, vai terminando a parceria. Quando vê, tá cada um pro seu lado, já não é mais aquela coisa do começo, aquela coisa que encantava, né? Então, seria mais ou menos aqui como vinho, né? Começava com vinho bom, aquela coisa boa, e depois ia dando aquele ruinzinho pior. Então aqui a gente vê também um paralelo com essa questão também, justamente com a figura do casamento. E aqui o que se vê é um casamento invertido. Começou ali mais ou menos e terminou com o melhor, né? O que é mais ou menos aqui o que a fala desse mestre Sala, ele quer dizer. Poxa, os outros casamentos, né? Os outros casamentos vai passando o tempo, vai ficando xoxo, aquele vai vindo a parte inferior, vai ficando pior. Então, ele fala, até agora tu guardastes o melhor vinho. Então, aqui fica uma lição, né? Para quem já é casado, para quem é solteiro, para quem tá noivo, para quem tá pensando em casar, para quem está passando por algum tipo de dificuldade no seu casamento. Aqui a gente vai ver 4 lições. A primeira lição é: convide Jesus para o seu casamento. Foi o que eles fizeram lá no versículo 2, quando a gente leu. E também foi convidado Jesus. Quando a gente convida Jesus para o nosso casamento, como dá errado? Não tem como a festa acabar antes da hora, porque Jesus ele tá ali. Assim como ele garantiu a felicidade daquela festa, assim como ele garantiu, né, com que a festa não se acabasse antes da hora, com Jesus no nosso casamento nós temos a mesma garantia. Quando Jesus não está no casamento, ele não é convidado para o nosso casamento. Claro que eu estou falando de uma forma espiritual. Ele não está aqui hoje para eu pegar e mandar um convite para ele, mas eu posso convidar Jesus para estar no meu casamento. Senhor, olha, esse casamento é para te honrar, é para te glorificar. Eu te convido, Senhor, a fazer parte desse casamento. Que o Senhor venha nos ajudar a ser um só corpo, uma só carne, um só espírito em ti, através da tua palavra. Então, isso é convidar Jesus para o seu casamento. Então, se você está tendo algum tipo de dificuldade que aquele noivo, no dia do casamento dele, também teria e não teve, porque Jesus estava no casamento. Então, se você ainda não convidou Jesus para o seu casamento, vai fazer toda a diferença. Lição 2. Convide a igreja para o seu casamento. Veja, Jesus ele foi convidado, mas ele não foi convidado só. Não foi só Jesus e Maria, mas também os seus discípulos. Convide pessoas que amam a Jesus para estar ali compartilhando esse momento, para estar ali nesse momento tão especial. Convide pessoas ali que compartilham do mesmo sentimento de amor a Jesus. Terceira lição: convide intercessores para o seu casamento. No versículo 3, a gente vê que Maria, ela identifica o problema naquele casamento. E com quem foi que Maria foi falar? Maria saiu falando com outro, olha, ela acabou o vinho, ó. Não. Maria foi falar com quem ia resolver o problema. Ela foi falar com Jesus. Ela foi falar com aquele que podia fazer algo por aquele casamento. Então veja, Maria identificou, foi lá falar com Jesus, né? Ela viu o problema e foi falar com quem podia resolver. O que Maria estava fazendo aqui? Maria estava intercedendo por aquele povo. Aquele noivo, aquela noiva, nem sabia que o problema estava acontecendo, mas ela já estava ali de antemão intercedendo. Olha, Jesus, acabou, pode fazer para
para não deixar esse casal sem vergonha. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que tanto ser intercessores pelo casamento dos outros, de outras pessoas, como nós também temos que ter pessoas intercedendo pelo nosso casamento. Maria aqui, ela foi intercessora. Ela viu o problema. Ela não foi fuxicar, ela não foi falar, ela foi interceder. Ela agiu aqui como uma intercessora. Ela foi diretamente a Jesus. E mesmo Jesus tendo respondido a ela que ainda não era a hora dele, ela sabia que ele, naquela situação, naquele contexto, era a única pessoa que poderia fazer algo para mudar aquela situação, né? E além de Maria, né? Ela ser intercessora, ela também soube do problema. Ela era uma pessoa que ela tinha acesso, ela teve acesso à cozinha, por isso que eu digo que era algo próximo dela, né? Que provavelmente estaria ali casando, porque ela tinha acesso à cozinha. Os convidados não tinham, mas ela tinha acesso, né? Numa festa de casamento, não é todo mundo que entra lá onde está o buffet, onde está a cozinheira, onde está a cozinha, não é. Então, a gente precisa ter pessoas, né, ali. Tem esse acesso privilegiado, que vai saber dos bastidores, que saiba do que está acontecendo. Muitas vezes, voltando aqui, trazendo para casamento, né, o problema de alguns casamentos é que eles não têm ninguém assim para contar, para, olha, poxa, no meu casamento tá acontecendo isso, alguém para se aconselhar, alguém para dividir, né? Então, muitas vezes as pessoas nem sabem do seu problema. E quando tá estourando, quando tá no ponto que a gente não aguenta mais, que a gente quer chutar tudo pro alto, a gente aguenta, só que a gente tem que entender que a gente não é um baú. É por isso que Deus, lá no começo, mandou fazer um tabernáculo. É por isso que Deus manda a gente congregar numa igreja. É para que a gente se cerque de pessoas. Não de pessoas que vai sair fofocando da nossa vida, mas pessoas que no momento difícil vão nos dar suporte. Foi o que Maria fez aqui. Maria estava o quê? Intercedendo, estava dando suporte ali para um problema que os noivos nem sabia que tinha. Mas ela já viu e já foi lá e já começou a interceder e já foi resolver o problema. Então, nós devemos ter sim pessoas intercessoras, pessoas que vão orar pela nossa vida, que vão orar pelo nosso casamento. É para mim sair contando a minha vida para todo mundo? Não. É para eu contar da minha vida para quem conhece a palavra, para quem vai me dar um bom conselho. Porque se eu sair contando a minha vida para qualquer um e pegar uma pessoa que não sabe nem quem é Jesus e nem o que é uma Bíblia, ela vai me dar um conselho errado. Ah, ele fez isso, pois traia ele. Aí vai ser pior. Por isso que aqui a gente tem que se cercar de pessoas que vão dar bons conselhos. Pessoas que amam a Jesus. Pessoas que, amando a Jesus, vai amar o seu próximo como a si mesmo. Pessoas que vai querer te ajudar ali naquela situação, naquele problema, sem querer o seu mal. Aí tem gente que fala, eu não congrego, eu não vou à igreja porque eu tenho Deus na minha casa. Tá, mas numa situação dessa que você tem um problema, você vai desabafar com quem? Com a vizinha? Com quem não conhece? Essa é a importância de congregar. Essa é a importância de se cercar de pessoas que conhecem a Jesus, que amam a Jesus e que querem o bem do próximo. Então, é isso. Ser irmão na fé não é só estar ali e dar a paz do Senhor, não. Ser irmão na fé é ser aquela pessoa ao qual eu posso contar. De repente eu estou passando um problema, uma coisa que às vezes nem é um problema, mas algo que me chateou e eu possa ali conversar com outra pessoa e aquela pessoa possa me dar um bom conselho e eu vá resolver aquilo que nem era um problema, mas talvez pudesse virar um. Se eu não desabafasse, porque a gente vai guardando, chega uma hora que o saco estoura, e às vezes por coisa besta, e ali lá se vai estragar um casamento, uma família, duas vidas, várias pessoas, são duas famílias por causa de nada. Então, a gente tem que se cercar assim de pessoas, né, como Maria foi e como aqueles convidados ali eram. E a quarta e última lição que eu quero trazer sobre essa questão, né, do Maria e dos serventes que estavam ali é: obedeça sem questionar. Faça tudo o que ele disser. Então, que as escrituras seja a base do seu casamento. É assim que a gente se torna uma só carne. Porque a gente sabe que um casamento nem sempre é só flores. São pessoas com criação diferente, pensamento diferente, cultura diferente,
Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Um quer de um jeito, outro quer de outro. E como fazer isso dar certo? Com Jesus intermediando. Porque a gente vai obedecer a palavra de Deus. A gente vai estar junto ali no mesmo propósito. Ainda que eu não concorde com tudo, ainda que meu marido não concorde com tudo, mas a gente vai conseguir chegar num consenso. E dentro da palavra, nós vamos conseguir ali mediar todo e qualquer conflito. E se não, é difícil. É por isso que hoje nós vemos, ainda falando aqui, né, na questão de casamento, que Jesus foi convidado e transformou aqui, né, o vinho em água, ele salvou ali aquele casamento. Então, hoje a gente vê muito casamento terminando por causa de falta de diálogo, porque vai guardando, um faz uma coisa que o outro não gosta, aí o outro vai lá quer fazer pior, aí não sente e não conversa, e o problema vai só levantando. Um bebe, o outro não gosta de beber, mas aí não senta para conversar, não senta para ter ali um diálogo. Então, vai se tornando uma bola de neve e chega uma hora que se espatifa. E não é isso que Deus quer. A partir do momento que se junta, Deus quer que fique junto. Mas como se suportar um ao outro? Lendo, conhecendo, convidando Jesus para o seu casamento, se cercando de pessoas que vão te dar bons conselhos, que não vão estar ali para te julgar, mas que vão estar para te ajudar, que não vão estar ali para fofocar, mas vão estar ali para te dar suporte. E é isso. É assim que tem que ser. Versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido, bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Então aqui no versículo 11 nós vemos que João, né, chama os milagres de Jesus de sinais. Olha, e assim principiou os seus sinais, né? E João ele escolheu esse milagre para contar, né? Como mesmo fala lá em João, no final do capítulo, né? João fala que Jesus fez tantos milagres. Esse aqui foi o primeiro, mas Jesus fez tantos milagres, que não caberia, se fosse escrever em livros, não caberia no mundo tanto de livro que teria de tantos milagres que Jesus fez. Então, o que a gente vê aqui, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra, a gente vê só um pouquinho de quem é Jesus, um pouquinho de quem é Jesus. Mas a gente pode ver muito mais no nosso secreto. A gente pode vivenciar esses milagres que Jesus fez na nossa vida também, através da nossa comunhão com Ele, através da nossa adoração, da nossa rendição, da nossa mudança, da nossa conversão. A gente pode ver muito mais de Jesus ainda hoje, ainda que ele não esteja aqui de forma física, mas sabemos que ele está de forma espiritual. Então nós podemos provar também. Então João ele diz que são tantos que não caberia no mundo. Imagina tantos milagres que no mundo não caberia de livro. E a gente lê e acha que foi só esses. Versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então veja, Jesus ele tinha irmãos. Olha só, é bem claro aqui quando fala, né? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos. Não ficaram ali muitos dias. Versículo 13. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então aqui, no versículo 12 e 13, né, a gente vê que era comum, nessa época da Páscoa, todos os judeus irem para Jerusalém, eles ficavam hospedados lá, a cidade ficava cheia, né? A gente sabe já de onde surgiu a Páscoa. Para quem está aqui, começou a assistir, né, agora, começou de João, tem aqui no canal o estudo bíblico de Êxodo, né? Mostra onde começou a Páscoa, né? Aonde se começou essa questão da festa da Páscoa, que foi a libertação, né, dos judeus lá do Egito. Então Deus ali, ele dá todas as instruções, né? O que é a Páscoa? É a celebração, né? Que eles saíram ali do Egito. Então é uma celebração a Deus, né? E aí essa data, ela foi estabelecida não por homens, foi estabelecida por Deus. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre a Páscoa, nós temos já o estudo de Êxodo aqui no canal. E aí
fica bom para você entender um pouquinho mais. Versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, ou seja, um chicote, né, de couro, lançou todos fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então, aqui, vamos lá, né? Eu vou dar uma parada aqui para a gente poder entender um pouquinho desse contexto, né? Jesus aqui, ele se irou, ele fez um chicote, ele virou mesa, espalhou tudo, né? E aqui quando ele fala, tira daqui, eu acho que Jesus, ele não falou assim, mansinho, tira daqui esses bois. Não, ele deve ter falado forte ali, ó, tira daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. Eu creio que ele falou com uma ênfase, né? Irado. Mas aqui, Jesus manifesta essa ira por quê? Vamos entender aqui, né? Não é por acaso, não, é só porque tinha o pessoal ali vendendo e ele não quer que venda nada. É só por isso, não. Nós vamos entender um pouquinho mais a fundo agora esse contexto. Vamos lá. Aqui, Jesus, ele estava diante de pessoas que roubavam o culto. Como assim roubavam o culto? Eles não estavam lá, não era vendendo? Não tinha uns vendendo, outros trocando dinheiro, não era assim os cambiadores, né? Mexer com moeda. Então, vamos entender por que eles eram ladrões de culto. Tinha dois grupos aí que é descrito, eram os que vendiam, né? Os que vendiam os animais e os que trocavam o dinheiro. Então, vamos lá. Tinha um grupo que facilitava o acesso ao culto, demais, tudo é muito fácil. E tinha o outro grupo que dificultava o acesso ao culto. Ué, mas como assim? Vamos lá. O grupo que facilitava o culto eram os que vendiam os animais. Mas por que, Gisele, eles facilitavam o culto? Eles não estavam ali vendendo os animais, né? A pessoa passava ali e comprava o animal, ia lá, né, fazer o seu sacrifício pelo pecado? Pois é aqui que ele facilitava. Por quê? Antigamente funcionava assim. Eu, na minha casa, no meu quintal, que era que eu tinha que fazer durante o ano. Eu tinha que cuidar do cordeiro, se era isso que eu ia oferecer a Deus. Então, eu tinha que cuidar daquele cordeiro, eu tinha que alimentar, eu tinha que cuidar dele. Tinha que cuidar, se eu fosse ofertar, né, uma rolinha, ou enfim, os animais citados aqui, né, bois, ovelhas. Então, digamos que eu iria ofertar ali um boi para Deus, né, naquela data, pelos meus pecados. Então, o que eu teria que fazer? Desde um ano anterior. Então, eu teria que pegar aquele boi, cuidar daquele boi, dar capim para aquele boi, botar água para aquele boi. Eu teria que ter esse trabalho. Porque aquele boi, depois, ele valeria pelos meus pecados. Então, eu teria ali uma função. Eu tinha um trabalho, eu teria que me preparar, sabe? Eu estava preparando aquele animal para aquele dia no tempo. Então, quando chegava o dia, aquele animal que eu passei o ano todinho cuidando, fruto do meu sacrifício, fruto de algo que eu trabalhei ali para cuidar, para zelar, eu levaria aquele animal. Então, por que é que esse pessoal estava facilitando? Porque eles já vendiam o animal ali. Então, era muito fácil. Eu não tive trabalho nenhum, mas tenho dinheiro. Chego ali, não tive trabalho. Chego ali, compro um boi, que eu tenho mais dinheiro, o outro que não tem compra uma ovelha, o outro que tem menos ainda compra uma rolinha, mas eu não tive trabalho de dar comida àquela rolinha, não tive trabalho, mas só meu trabalho é levar o dinheiro, chego ali, pego, pronto, ofereço ali pelos meus pecados, é isso. Isso é roubar. Não tive trabalho nenhum, eu não me esforcei, eu não me santifiquei para aquilo, simplesmente eu fui ali, peguei o que já estava pronto, apresentei ali diante de Deus, pronto, fiz a minha parte, agora eu vou me embora. E é isso, sabe? É com isso que Jesus se irou. Quando fala aqui, ó, ele lançou-os fora do templo também os bois, as ovelhas. Com isso que Jesus se revoltou. Quer dizer, ninguém quer mais ter trabalho, ninguém mais quer se santificar. É muito simples, eu chego, compro e pronto, não tive trabalho nenhum, aquilo ali vai valer meus pecados e pronto. Então, era uma forma de burlar o culto, era uma forma de fazer algo que não era o que Deus tinha pedido para fazer. Essa era a forma como eles facilitavam. Então, era como se falasse assim, ó, vamos fazer assim. Você vem para a igreja, não precisa nem ter trabalho não, aqui você não precisa ajudar com nada, viu? Tu vem, senta de domingo,
deixa aqui um bom dinheiro. Você sai, pode fazer o que você quiser, viu? Mas domingo você esteja aqui, você não precisa se esforçar, você não precisa mudar, você não precisa de nada. Só esteja aqui no domingo, entre, não precisa trabalhar aqui na casa do Senhor, você vem, já está tudo pronto mesmo, já está tudo feito, venha, escute ali a palavra, ceia, coma ali do pão, de qualquer jeito. Depois pode ir para casa, deixa que seu dinheiro tá tudo certo. Não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer da gente. Então, era essa facilidade aqui que eles estavam vendendo. Eles estavam tirando a adoração de Deus. Eles estavam tirando aquele trabalho que o povo tinha que ter. Como é que eu vou apresentar algo para Deus que eu não tive nenhum trabalho de dar nem comida e eu quero que meus pecados sejam pagos? Como é que eu quero? Que Jesus morra na cruz por mim se eu não quero dar um passo para aceitar ele. E eu quero que Jesus faça um milagre por mim, mas eu não quero dar esse passo. Isso não tem como. Tudo exige renúncia, sacrifício, uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, que não é da noite para o dia, é Jesus que vai trabalhando. Tem gente que fala assim, não, eu não quero nem ouvir a palavra de Deus, eu não quero Jesus agora não, senão eu vou ter que mudar. Ah, então tu prefere morrer agarrado no teu pecado, do jeito que tu tá, sabe? Então, é isso. As pessoas queriam tudo pronto. É igual hoje. Muitas pessoas, elas não querem ter compromisso em igreja. Elas querem entrar, sentar, assistir o culto. Ah, hoje eu dei uma esmolinha ali, dei o dinheirinho, as moedinhas que tinha aqui na minha bolsa. E Deus não quer esmola, não. Ele nem precisa. Se ele é o dono do ouro, da prata, do mundo, do que tem, do que vai ter, ele não precisa de esmola. Tem gente que fala, eu vou ali dar uma esmolinha. Deus não quer esmola, não. Deus quer a tua renúncia, Deus quer o teu sacrifício. E vamos ver aqui o outro tipo de pessoa que estava ali roubando. Então, saindo dessas aqui, né, que estava roubando as pessoas do culto, as pessoas não tinham trabalho, não tinham zelo em cultuar, então era tudo facilitado, não precisava andar em santidade, não precisava orar, bastava ir lá uma vez por semana, no caso lá, né, uma vez por ano, escutar a palavra, pronto, já era abençoado. Agora vamos ver o outro tipo de pessoas ali, o outro tipo de ladrão, né, tava ali roubando de uma certa forma, que eram os cambistas. O que os cambistas perceberam? Que é cambista, cambiar, trocar um dinheiro pelo outro, trocar ali a moeda. Então, os cambistas, eles perceberam que vinham pessoas de todas as nacionalidades, de todos os lugares, e elas iam para Jerusalém e elas iam ofertar no templo. Só que, assim como é hoje, né, eu acredito que naquela época deveria ter uma moeda corrente, porque se tinha um cambista, se tinha alguém para trocar dinheiro, então, naquela época tinha vários tipos de dinheiro. Era igual como é hoje, cada país ali tem o seu dinheiro. Então, eles perceberam, vinha muita gente de fora. E aí, para essas pessoas poder ofertar, né? Eles sabiam que as pessoas vinham para ofertar no templo. Só que aí eles perceberam, então vou trocar aqui. O problema não era eles trocar o dinheiro, não, vou trocar aqui o teu dólar por real. Tô dando um exemplo aqui, né? Digamos que fosse um exemplo para ficar mais claro. Então, a pessoa chegava com dólar e eu ia e trocava por real. Ou ao contrário, né? Era dólar e a pessoa chegava com real. Assim fica melhor. Lá a moeda era dólar e a pessoa chegava com real. O que era que eles faziam? Os juros era altíssimo. Eles cobravam muitos juros em cima daquilo. Então, o que era que eles estavam fazendo? Dificultando o acesso ao culto. Então, tinha uma turma que facilitava e do outro lado tinha a turma que dificultava. Duas coisas ali Jesus identificou. Foi por isso que ele virou tudo. Que às vezes a gente olha e fala, Jesus cobrava que ele virou, mas por que se o pessoal estava só ali vendendo os animais? Por que ele estava ali só trocando dinheiro? Então, a gente precisa entender o contexto da época, né? O contexto de sacrifício, o contexto como era feito. E se a gente não entender, né, que era dessa forma que era para fazer, que era para cada qual cuidar do seu animal, do seu sacrifício, então a gente não entende, a gente achou, ficou bravo à toa. Mas não, gente, tudo tem um significado, tudo aqui ele tem um sentido. Então aqui os cambistas, eles se aproveitavam com juros abusivos, eles aproveitavam que a demanda era grande, era muita gente, a cidade estava cheia, então eles abusavam dos juros. Então isso dificultava ali a adoração. E trazendo para hoje, se a gente for olhar bem assim o texto, a gente tem ainda hoje os dois tipos de grupo. Os que facilitam demais, né? Tudo bem, do jeito que você tá, pode tocar, vai lá, toca. Pelo menos tu tá aqui na igreja, é melhor tá aqui do que... E aí a pessoa sai dali e vai fazer o que não presta. É por isso que a gente tem visto muitas coisas. É por isso. Porque tem gente que banaliza demais,
facilidade demais, às vezes acaba tornando a coisa banal. Aí não tem uma cobrança, não tem um direcionamento, as pessoas fazem do jeito que quer, se veste do jeito que quer, vai o dia que quer e é do jeito que quer e sobe, vai fazer o que quer do jeito que quer, no dia que quer. E a casa de Deus não é assim, não é. Então, e tem também o povo do me dá, né? Nada contra a campanha, ou enfim, dízimo e oferta tem que ter, isso é bíblico. A própria Bíblia fala, do início ao fim, sobre dízimos e ofertas. Mas tem aquelas que às vezes querem uma oferta para fazer isso, uma oferta para fazer aquilo, uma campanha daqui, outra campanha. E assim vai, né? Às vezes por coisas assim, que a Bíblia nem tá prometendo, nem tá dizendo, né? Às vezes tem cantos que promete coisas mirabolantes, olha, me dê o seu carro que você vai ganhar uma casa. Então, não é assim, a Bíblia não está dizendo isso. Então, a gente tem que ter ali uma coisa chamada ponderação. Por isso que é importante a gente conhecer as escrituras. Quando a gente conhece as escrituras, a gente não é enganado facilmente. Por quê? Porque a gente está pautado na verdade. A gente conhece, a gente consegue entender o contexto, a gente consegue entender o porquê, né? Então, e é isso que a Bíblia vem nos mostrando. Então, a gente deve sim ter esse cuidado, né? Nada de pasto luxando e ovelha passando fome. Pronto, resumindo, é isso. Então, Jesus aqui, ele foi dominado pela ira, uma ira santa. O que é uma ira santa? Existe isso? Aqui, a ira de Jesus foi pelo zelo da casa de Deus, a casa do Pai. É diferente da gente se irar, menina, fulano falou de mim, tô numa raiva medonha. É diferente. Não é disso que a gente está falando. Jesus, ele teve uma ira, estou até falando de ira santa, mas foi por quê? Pelo zelo com a casa de Deus. Não foi porque ninguém estava lá assim fazendo nada demais ou porque não foi. Foi pelo zelo, pelo puro zelo pelas coisas de Deus. É diferente de eu mirar, de eu estar dirigindo e alguém ultrapassar e eu xingar aquela pessoa, ter raiva, ou alguém falou de mim, ou enfim, coisas corriqueiras do cotidiano que muitas vezes a gente quer se irar, quer, porque eu sou tal, porque não pode falar isso de mim, porque quem é fulano, quem é ciclano. Não é essa ira que Jesus sentiu, para ficar bem claro. Aliás, isso não é nem pra gente sentir no dia a dia, né? Pra gente ter compaixão e se colocar no lugar do próximo, mesmo muitas vezes sendo difícil. Então, no versículo 17, a gente vê: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Então aqui, os próprios discípulos tá se remetendo a essa ira de Jesus com o zelo, com a casa do Pai. Sabe onde está escrito essa palavra? Que aqui os discípulos falam, e lembraram-se do que está escrito. Ou seja, os discípulos liam a palavra de Deus. Como é que eles iam se lembrar de uma coisa que eles não estudavam? Por isso que a gente tem que estudar a palavra, por isso. Então aqui, os discípulos se lembraram. Onde é que está escrito isso? Salmos 69, no versículo 9, diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontaram caíram sobre mim. Então aqui Jesus, ele se viu afrontado, caiu sobre Jesus essa ira pelo zelo com as coisas de Deus. Versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? E Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Vamos entender isso aqui também, né? O que era o templo? O templo era o lugar, nós já vimos lá em Êxodos também, aonde se encontrava o céu e terra. Era onde Deus ali escolheu para se conectar com o povo. Então, o que Jesus aqui ele está dizendo? Jesus aqui ele declara que céu e terra não vão mais se encontrar numa construção. Tanto faz ele derrubar aquilo ali, não derrubar. Jesus, o templo de Deus agora, não era mais ali a parede. Por quê? Porque aquele povo, quando eles iam orar, era naquele lugar. Tanto é que toda Páscoa, todo mundo ia para aquele templo. Todo mundo ia para aquele lugar. Então, Jesus ele está dizendo ali que o templo não é mais uma construção. O céu e a terra
agora encontra através do Filho. Não é mais algo feito por mãos humanas para ter acesso ao Pai. Agora você vai ter acesso ao Pai pelo Filho, através do Filho. Agora você não ora mais virado para uma construção, você ora virado para o Filho. Nessa época aqui, eles oravam virado, com a cara virada para o muro. E aqui, quando Jesus fala, né, que pode até derrubar o templo. Ele está perguntando que sinal que Jesus ia dar. Qual foi o sinal que Jesus deu? Que ele era de fato o Messias. Quando ele fala de derrubar e edificar em 3 dias, ele está falando, como diz o versículo 21, do seu próprio corpo. Ele falava do templo, do seu corpo. Então, o templo, esse aqui que eles aqui estão dizendo, esse templo era o templo que foi construído por Salomão. Ele foi reformado por Herodes. Por quê? Porque o templo do Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor durante o cativeiro. E agora, Herodes restaurou esse templo, né, para ganhar a simpatia ali dos judeus, né? Então ele foi lá e o templo, ele estava lindo, mas demorou quanto tempo para ser reconstruído, para ser refeito ali, para ser reformado? Aqui na própria Bíblia está dizendo, eles mesmos falam, 46 anos, aqui no versículo 20 diz. Então levou 46 anos. E aí o judeu pede um sinal e Jesus fala assim, não, pode derrubar isso aí que em 3 dias eu faço. E os judeus devem ter ficado olhando e pensando, como assim? Se levou 46 anos para fazer, para reconstruir, ele está dizendo que vai fazer em 3 dias. Eles devem ter pensado, esse homem tá doido. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, né, eles entenderam que Jesus estava falando ali do próprio corpo, porque Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia. Ele edificou um templo superior àquele templo que era visível. Então, aquele templo que era visível, ele agora foi reformado, né, por Herodes, mas o templo que Jesus está falando é o templo invisível, é aquele templo superior que não é feito por mãos humanas, mas através de Deus. Versículo 22. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Que é que esse final está dizendo, né? Você não é surpresa para Deus. Eu também não sou surpresa. Ele conhece a natureza humana. Ele não se surpreende com o seu pecado. Ele não se surpreende com o meu pecado. Eu acredito que Deus, ele não existe essa frase para Deus. Poxa, não esperava isso de você. Não, sabe por quê? Porque ele conhece você. Ele sabe do que você é capaz. Ele conhece o seu coração, conhece o seu pensamento, ele conhece o meu pensamento. E é nesse contexto que Deus mostra o quanto nos ama, enviando o seu único filho para morrer no nosso lugar. É nesse contexto, é conhecendo a natureza humana, é sabendo quem você é sabendo quem eu sou, é sabendo quem cada um de nós aqui somos. E ele te ama, mesmo sabendo o que você já fez, você ainda vai fazer. Mesmo assim, ele quer fazer uma aliança comigo e com você. Olha que Deus maravilhoso. Deus sabe o que você fez, do que eu, e sabe ainda mais. Ele já sabe de coisa que eu nem sei, ele já sabe do que eu vou fazer. E mesmo assim, mesmo sabendo da natureza do homem, como diz aqui no versículo 25, porque ele bem sabia o que havia no homem, ainda assim, ele envia Jesus. Ainda assim, Jesus, ele se deixa ser o sacrifício vivo, mim, você. Então, que a gente venha cada vez mais conhecer esse Jesus que nos ama acima de qualquer coisa. Ele nos ama mesmo conhecendo o nosso íntimo, mesmo conhecendo coisas que talvez nem nós nos lembramos. Ele sabe, mas ele me ama, ele te ama e ele está disposto a fazer essa aliança. É como nós vimos, né, no capítulo anterior, no capítulo 1, ele veio para que possamos
crer nele e através desse crer, através dessa fé, para que possamos nos tornar filhos de Deus. Sim, foi para isso que ele, mesmo sabendo, mesmo ele não confiando aqui nesse contexto aqui que ele estava, mas mesmo sabendo a nossa inclinação a pecar, mesmo ele sabendo a nossa resistência a ele, mesmo ele sabendo que muitas vezes nós viramos as costas para ele, que muitas vezes nós não oramos, nós não buscamos, nós não nos relacionamos, ainda assim é aquele que é fiel para fazer na minha e na sua vida. Ele é aquele que fica quando o vinho acaba. Ele é aquele que está comigo e com você quando, na situação daqueles noivos que a gente leu aqui no início, nem sabia que tinha um problema, mas ele estava ali já resolvendo o problema antes mesmo que eles soubessem. Ei, quantos problemas meu e seu talvez Jesus já não tenha resolvido sem nem a gente saber. Quantos livramentos para nossa vida, né? Provavelmente ele já deu. Então, fica aqui, né, essa reflexão. Aqui eu coloquei o mapa, né, para a gente ver. Aqui era Galileia, né? Galileia era esse espaço aqui. E aqui a gente vê Canaã, né? Uma cidade aqui da Galileia. Aqui, momento em que Maria intercede, né? Ela vai ali falar com Jesus. Momento em que Jesus fala ali com os serventes. A gente, é claro que é uma imagem ilustrativa, mas a gente vê lá atrás, né, os noivos ali se divertindo, o povo se divertindo, e ninguém tá nem sabendo que existe um problema. Enquanto isso, Jesus já tá aqui resolvendo o problema, né? E eu acredito que na época eles enchiam assim mesmo, de jarrinho em jarrinho. Agora imagina aí, 600 jarrinho em jarrinho. Tô dizendo 600 litros, mas é uma média, tá? Eu não tenho essa exatidão. Aqui momento, né, em que Jesus ele vira aqui, espalha aqui onde tá os animais, e aqui o momento em que ele pega o açoite, né, e vira aqui a mesa dos cambistas. Então é isso, eu vou orar para finalizar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, por esse entendimento que o Senhor liberou nessa noite. E cada pessoa aqui, Senhor, que esteve conosco, que está assistindo, possa ter esse entendimento, teu amor, que corações de pedra sejam trocados por corações de carne, Senhor. Que aqueles que ainda não te conhecem, Pai, venha te conhecer verdadeiramente. Que o Senhor venha agir, Senhor, dentro de cada casa, dentro de cada família, dentro de cada lar. Muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado por esse direcionamento dessa noite. Muito obrigado. A palavra é gratidão pelo teu amor, por essa luz que vai direcionar a nossa vida, por esse entendimento, por esse amor tão grandioso de Jesus por nós. Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por trazer clareza desse capítulo, nos ajudar a compreender a santa palavra de Deus. Abençoa, Pai, cada casa. Abençoa, Pai, cada lar, cada pessoa que ficou aqui até agora, intuito de aprender mais de Ti, Senhor. Que cada casa, cada lar, Senhor, venha se abrir cada vez mais para aprender mais e mais da Tua palavra, Senhor. E que muitas coisas, essas famílias venham vivenciar na Tua presença. Que o Senhor seja convidado para muitos casamentos, para muitas famílias, Senhor, transformando assim os lares, com Teu amor, com a Tua paciência e com a Tua... É por isso que eu oro, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E para você que ficou até o final, fica aqui o meu muito obrigado por você assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar essa palavra maravilhosa com outras pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês.